Salve, turma boa! Semana de 9 a 16 de agosto de 2023. Dando sequência ao nosso projeto de temas, de atualidades. Algumas aulas com muitos temas, outros com menos temas, mas nenhum mais ou menos importante que o outro, né? Então, esclarecendo que para quem... Eu recebi um recado, uma mensagem, um forte abraço, Maurício, não entendi como crítica, né? Dizendo, olha, tem muito texto e tal. E aí é lógico, né? O que acontece? O aluno aquele que é aluno do Vencendo Concursos e das parcerias, alguns recebem o PDF, não sei qual a parceria. O aluno do Vencendo Concursos, ele recebe esse material para ele ter em mãos. Quando a aula vai de graça no canal do YouTube, não é justo que o aluno que paga a assinatura, ele recebe questões, né, comentadas, em aulas gravadas, ele recebe outros materiais, outras aulas, outros materiais de aulas, porque ele é um assinante. As aulas gratuitas no canal do YouTube, elas são para divulgar, né? Eu sou pago para isso. Por isso que você vê que é uma aula de conteúdo, né? E é uma das aulas que tem bastante visualização, graças a Deus, né? Algumas o aluno entra pelo canal do Vencendo, então são mais de 1000 visualizações por semana, porque o cara vê pelo canal do Vencendo Concurso, não precisa ver pelo canal do YouTube. Então a gente sabe que tem mais de 1000 pessoas assistindo a aula por semana, uma maioria de assinantes, então, que aí tem acesso ao material. Então a dica é dar um pause no vídeo, leia o texto, ou printa a tela, é uma forma de você ter acesso a esse material. Prestar a nossa homenagem à querida Léa Garcia, né, homenagem póstuma, né, a grande rainha do teatro, junto com Ruth Cardoso, que iniciou nos anos 40 o Teatro Experimental Negro no Rio de Janeiro, que até foi questão de uma prova de um concurso da Prefeitura de São Paulo para professor, caiu sobre o Teatro Experimental Negro, né, que nos deixou. Até fiquei bastante emocionado ontem quando eu vi a homenagem feita a ela. Eu fiquei até tarde da noite para assistir, que eu queria conhecer mais do trabalho dela. Eu conhecia, mas não da carreira dos anos 40, 50 e 60. Essa atriz negra que abriu a porta para muita gente aí no Brasil, né? Vamos lá. Jogão, quero saber mais sobre os livros. Eu tenho dito o seguinte agora para as pessoas. Eu entendo que tem muito picareta no mercado, então, olha, eu quero saber. Eu vou fazer o seguinte, a pessoa às vezes fica, vou comprar um livro e tal, tiro no escuro. Eu acho que é legal ter degustação. Então, o que eu estou agora propondo para as pessoas sobre os livros com questões comentadas, né? Que a pessoa manda o WhatsApp para mim. Olha, eu queria conhecer o trabalho. Eu te dou de graça para você conhecer o livro 8, que trata de temas do segundo semestre de 2022. Né? Não posso dar livros que as pessoas estão comprando agora, que eu não acho justo com quem está comprando todo dia. A gente vende aí, agora com a promoção, a pessoa acaba recebendo 5 livros, porque ela ganha 8 para degustar, e se compra 3, leva 1, ganha 2 de graça, por R$80. É o que eu consigo fazer para te ajudar e me ajudar e a gente produzir. Vai chegar uma hora que eu sei que a gente vai ficar só aqui, né, dando aula e fazendo material pra caramba para vocês, porque isso vai conseguir sustentar a gente, né? Esse é o futuro. Todo mundo economiza. Se você imprimir, fica muito caro. Então manda o WhatsApp, segue a gente no Instagram, que eu deixo os meus recados de quando a aula sobe no canal do YouTube. Para o seu controle, agosto tem muito, vão ser 5 semanas, hein? Muito bem. Barroso é eleito presidente do Supremo Tribunal Federal, mandato de 2 anos. E a posse está marcada para o dia 28 de setembro, porque Rosa Weber vai completar 75 anos, né? Termina no dia 2 de outubro, mas ela deve sair antes, né? E aí tem a aposentadoria compulsória. Aqui tem um pouco da história do Luiz Roberto Barroso, que ele já
já, né, foi relator de processo do Mensalão, invasão de terras indígenas, reforma da Previdência. Então, é um jurista que tem muita publicação sobre direito constitucional. Os meus colegas na aula de direito comigo sempre disseram que bebiam muito na fonte do Barroso, antes de ser ministro do Supremo, que depois ele ficou meio polêmico, né? E o Fachin foi eleito aí como vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, essa eleição ocorreu quando eu estava dando aula na quarta-feira, e é importante sempre ter o nome dos chefes dos três poderes em mente, cargos importantes aí da estrutura do Estado brasileiro, porque eles perguntam em prova. Estou gravando faz tempo hoje, tarde inteira aqui, estou com a boca seca. Bom, como eu tenho dito, o Lula tem relançado com os mesmos nomes. Acho que é o PAC 3, né? O PAC do Lula 3, Programa de Aceleração do Crescimento. Ele não está mudando os nomes. Algum outro programa, eu tenho dito, tem que assistir às aulas anteriores. Não adianta uma aula só. Não adianta assistir uma aula. Estou vendo a aula da semana passada, 280 visualizações. A aula da semana retrasada, 170. 100 pessoas acharam que uma aula vai resolver. Não é uma aula de um mês. Tirar 40 minutos semanais para atualidades, aumentando o seu repertório, eu acho aí pouco até. Bom, então a ideia é investir nos próximos anos 1,7 trilhão de reais aí, em infraestrutura, tá? Então foi feito um grande anúncio, tal. Hoje eu até li uma fofoca que ele ficou bravo com o Flávio Dino porque ele queria fazer um barulho sobre a história do PAC, e o Flávio Dino fez lá a ação da Polícia Federal, negócio das joias. São 9 eixos. É bom você ter em mente para onde vai a maior quantidade de dinheiro, pelo menos as duas maiores. Inclusão digital, conectividade, 28 bilhões, saúde, 31, educação, 45, infraestrutura inclusiva, 2, cidades sustentáveis e resilientes, Minha Casa Minha Vida, 610 bilhões, água para todos, 30 bilhões, transporte eficiente e sustentável, 349, transição e segurança energética, 540, pelo menos cidade sustentável, transição e segurança energética, você tem que ter em mente, né? Envolve a Amazônia, envolve aí comunidades isoladas, e quero dizer que o PAC pressupõe também, segundo o governo, investimento de estatal, investimento do orçamento da União e investimento privado. Tá? Então, somando esses três, chega a essa quantia de 1,7 trilhão. A experiência que a gente tem é que o governo anuncia esses investimentos e depois, ao longo do seu mandato, ele acaba cortando esses investimentos que ele não consegue aí funcionar. Mas importante perceber que no eixo transversal do PAC, muito se fala em desenvolvimento sustentável aí em vários momentos, né? E aqui eu peguei os mais importantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Não, peguei os 9 eixos, tá? E tem os desdobramentos, né? Educação, depois vem cultura, enfim. Tem muita coisa que não é para você estudar, a não ser que seja pedido expressamente no seu edital. Aí é só dar um Google no G1 que você vai achar toda essa notícia lá. Brasil terá safra recorde de grãos. O volume da produção brasileira deve atingir 317 milhões de toneladas na safra 2022-2023. Crescimento por onda de 17%, ou quase 50 milhões de toneladas. A soja, recorde de 154 milhões de toneladas, depois o milho, 127 milhões. Eu quero pedir para você ficar muito atento ao gráfico que eu vou colocar agora, porque ele pode ser uma enorme de uma pegadinha, tá?
Olha aqui está falando em quantidade de toneladas, aí é peso. É a soja e o milho. Agora, dá uma olhada nesse gráfico. Olha como ele pode ser uma armadilha para você. Produtos que o Brasil é lidera, é o país que mais exporta no mundo, em fatura, que mais fatura no mundo. Então, o Brasil é o país que mais fatura no mundo, com 47 bilhões de dólares em soja, depois em carne bovina. Ah, mas o milho eu vi que é o segundo pelo slide anterior em quantidade. Ok, mas muita gente exporta milho. E o Brasil, acho que perde para os Estados Unidos, vai passar agora, esse ano, talvez passe esse ano. E mesmo assim a carne bovina é mais cara. Estou falando aqui são onde o Brasil é o primeiro lugar, tá? É o país que mais ganha dinheiro. Quais são os produtos que o país mais ganha dinheiro? É o líder, é o que mais exporta no mundo. Porque, por exemplo, o Brasil exporta petróleo. Dá mais dinheiro do que a carne? Dá. Mas qual é o maior exportador de petróleo do mundo? É a Arábia Saudita. Então o Brasil não é líder. E aí é que eu falo. É esse manejo da aula. Isso eu já transformei em questão no livro, comentando tudo isso, né? Que vai deixar, porque ali ele está pedindo a liderança, não a quantidade. Então, nesses produtos, soja, carne, açúcar, carne de frango, café, celulose e suco de laranja, ninguém exporta mais que o Brasil. Isso não quer dizer que sejam os produtos que mais deem dinheiro ao Brasil, né? Porque o petróleo é mais caro, mas o Brasil não é o país que mais exporta e mais fatura no mundo com isso. Entendeu a diferença? Então, muito cuidado, porque essa fonte é uma fonte do Ministério da Agricultura, tá? Saiu agora dia 26 de julho de 2023. As provas gostam muito desse tipo de pergunta. Olha, se ele perguntar, eu quero saber da quantidade de toneladas, aí primeiro soja, segundo milho. Eu não tenho dado de quando o Brasil arrecada exportando petróleo, agora vai petróleo subindo, né? Mais de 80 dólares o barril, mas o alumínio, o ferro está caindo, né? Mas existem outros países que exportam minérios também, o Brasil não é a liderança. Aqui eu estou tratando da liderança mundial. Então é o comando que a pergunta vai te dar. Gente, depois eu quero lembrar, como é que é o nome da operação lá no... Depois eu falo um pouco mais dela, eu quero esperar ela terminar. Já subiram para 18 mortes lá no litoral de São Paulo. Mas, um levantamento feito, Polícia da Bahia matou em um ano mais que todas as polícias dos Estados Unidos. As polícias da Bahia, comandada pelo PT há 16 anos, segundo a UOL, comparou o Fórum Brasileiro de Segurança e do mapa da violência dos Estados Unidos. Então, a Polícia da Bahia matou 1.464 pessoas em intervenções em 2022, enquanto os Estados Unidos, que é extremamente violento, matou 1.201. Nós estamos comparando um estado do Brasil com um país, né? Um país que tem uma polícia muito violenta, sobretudo contra negros, nós já sabemos disso, né? Então, a coisa está feia na Bahia, né? Todavia, a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, acho que são 3 os estados que estão chocando a gente, principalmente com morte de crianças com balas perdidas, né? O menino Eloá, com 5 anos aí e tal. Todo dia tem uma criança lá no Rio de Janeiro, em ações desastrosas, de uma polícia mal preparada. A violência que está rolando no litoral sul de São Paulo e a Bahia. Por que eu tenho repetido isso? Porque numa grande prova desse ano, mais de 100 mil inscritos, caiu a onda de violência no Rio Grande do Norte. Então, atenção,
a esses dados, não a uma morte específica, porque isso todo dia, aqui não é um Datena, não vou fazer dessa aula um Datena, né? Um acidente de carro, um incêndio, um episódio da Cracolândia, de violência, eu gosto de denunciar, evidente, mas não dá para a gente ficar fazendo daqui né, esse assunto. Então, atentos aí. Aumenta a proporção de trabalhadores brasileiros com 40 anos ou mais dados do censo. Segundo o IBGE, a participação de pessoas da faixa etária na força de trabalho no país passou de 38 para 45, que é um número significativo. São 11 milhões de brasileiros a mais trabalhando com 40 anos ou mais. Qual é a lógica? Aqui você vai dar um pause e vai ver os números, tá? Não vou ficar repetindo aqui que nem um papagaio, porque eu tenho muita coisa para falar. Está caindo, reduziu de 40 para 38, entre 25 e 39 anos, e está aumentando. Por quê? Simples assim. A população está envelhecendo. E aí, aumentou o tempo de aposentadoria, logo, né? Porém, temos na nossa sociedade agora um novo preconceito, que é o tal do etarismo ou idadismo, para aumentar o seu vocabulário aí, que é essa discriminação relacionada à idade de uma pessoa, seja ela mais velha ou mais nova. Já considerar o jovem ignorante, não, talvez ele não tenha experiência, mas não é ignorante. Ou o idoso ultrapassado, isso é uma babaquice, né? Aliás, isso é uma prática recorrente, muito na educação, né? Ah, professor mais idoso, eu fico até meio bravo, né? Porque eu falo, no auge que eu estou no auge da minha carreira, querem contratar, porque história, que eu dou uma aula, geografia, atualidades e tal, direitos humanos, é leitura. Converso com colegas com mais de 50 anos, você entrega currículo em escolas particulares, não, só quero um jovenzinho. Tá bom, deixa aí. Vamos aqui, né? Nós aqui em atualidades, tô nem aí. Mas é mais um dado do censo, hein? Tenho trazido sempre aqui. Gente, ontem um apagão. O que acontece? 29 milhões de domicílios, então atingiu muita gente. Esse dado eu acho que está subestimado, mas foi o dado oficial do Ministério das Minas e Energia. O que acontece com esse apagão? O próprio ONS, lá, que é a agência reguladora de energia, diz que houve um drama lá no Ceará, mas eles precisam de 48 horas para apurar e dar o relatório. Então, o que vai acontecer? Na aula da semana que vem, eu trago o que eles apuraram como o responsável por esse apagão. Não temos agora. Eu tenho aqui essa informação da coletiva que o ministro deu ontem, que 8h31, isso levou a parar transporte, hospitais, aulas, né, esses apagões recorrentes aí no Brasil. O Brasil, aí precisa identificar o problema, não vou antecipar. Já ele até pediu que a Polícia Federal investigue, né, porque está supondo que há até possivelmente caso aí enfim, ação dolosa, né? Vamos aguardar. Tá? Semana que vem eu trago essa informação, porque bombou. Foram as notícias de ontem e hoje, né? Vamos para as manchetes agora, que não são tanto textos, mas que representam notícias que podem sim ser questões. Irã liberta 4 cidadãos americanos após acordo de 6 bilhões com os Estados Unidos. Os valores que estavam guardados no Banco Central do Catar serão liberados, mas para o Irã usar só em causas humanitárias, como remédio e alimento, senão o dinheiro é preso. Então vai ser soltado aos poucos, enquanto a partida o Irã liberta. Veja que o Irã está retomando relações com a Arábia Saudita, eu já falei aí. A Rússia, para dar uma demonstração aí de força, né,
lança sua primeira missão à Lua desde 1976. A guerra na Ucrânia continua, há um foco de tensão aí, só para falar sobre a Rússia e a Ucrânia. A Rússia andou atacando, ela nunca atacou tão longe, tão perto da Polônia, né? A Polônia é a que tem mais ajudado a Ucrânia. Então ela andou provocando a Polônia, atacando cidades bem perto da fronteira com a Polônia. Polônia que deslocou aí contingente militar para ficar perto de Belarus, porque o grupo Wagner está em Belarus agora, aquele mesmo grupo que ajudava o Putin na guerra, tá? Então foi essa jogada que as pessoas viram aí. A contra-ofensiva ucraniana, ao que tudo indica, a gente não tem dados muito certos, está evoluindo. Todavia, a Rússia teve que aumentar os juros, porque $1 bateu 100 rublos, né? Então, aí toda vez que desvaloriza sua moeda, se aumentam os juros. Então, é essa a situação da guerra. Mas aqui ela está lançando aí uma expedição à Lua desde 76, que ela não fazia isso, né? Uma parte de uma sonda, né? Não é com pessoas. Infelizmente, o aeroporto de São Paulo voltou a receber afegãos, né? O Brasil já autorizou concessão de 11 mil vistos de afegãos aqui, não só em São Paulo. São Paulo tem abrigado no aeroporto, né? Depois fez lá, o Flávio Dino fez um acordo, levou para Praia Grande, acho. Bom, todo membro da ABL, da Academia Brasileira de Letras, é uma pessoa muito reconhecida, você não tem obrigação. Eu tenho obrigação e o conheci pessoalmente, porque em palestras, quando eu estudava História na USP, ele vinha sempre à USP dar palestras, José Murilo de Carvalho, que li muitos dos seus livros, tem os seus livros, que é um especialista em Império do Brasil, né? Várias obras, não vou citar uma, porque não quero valorizar nenhuma, faleceu. Ele passou grande parte da vida dele dando aula nos Estados Unidos e na Europa, para você ter uma ideia do know-how desse intelectual que construía intelectuais fora do Brasil, tá? O José Murilo de Carvalho. Vamos ver quando sair a eleição, porque nunca fica vaga, e a gente vem aqui. O Ministério da Justiça admitiu aqueles 3 policiais que colocaram o Genivaldo no carro e soltaram a bomba de gás lacrimogêneo que morreu. Foram demitidos aí da Polícia Rodoviária Federal, fora a investigação que rola ainda na Justiça Comum pelo crime que cometeram contra o Genivaldo, cenas que o Brasil todo viu. Governador de Roraima tem mandato cassado, porque distribuiu cesta básica, mas ele foi cassado pelo TRE de Roraima. Então ele continua no mandato, o Antônio Denário, porque ele vai recorrer ao TSE, que é o superior. Então ele foi cassado no estado dele e agora ele recorre ao federal. O Bolsonaro já foi cassado pelo federal, né? Então já ficou inelegível. Ele continua no mandato, aí o governador de Roraima. Gente, aquilo que eu havia dito, acho que a aula passada. Rússia justifica a guerra na Ucrânia em livros escolares. Novos livros de história desafiam os limites entre educação e propaganda ao retratar o conflito como operação militar especial. Ele não fala de invasão. E fala e explica que o Ocidente está se portando contra a Rússia e por isso a Rússia teve que realizar a sua operação militar. Estão fazendo uma lavagem cerebral, contando uma história, como fizeram em várias ditaduras na América Latina, na era Vargas, em vários países até hoje, em Cuba, na China, que contam uma história deturpada, né? E a Rússia agora mudou os livros didáticos e as crianças estão sendo manipuladas. O Trump, acusado pela 4ª vez agora por tentar manipular as eleições na Geórgia. Já foi pela atriz pornô, já foi porque levou documentos secretos, já foi pela invasão do Capitólio e agora a 4ª vez. Lembrando que a justiça americana
permite que um presidente possa governar de dentro da cadeia. Uma loucura isso. E essa é uma notícia de hoje, infelizmente, ou felizmente, porque as pessoas estão criando mais coragem, talvez aí aumente a denúncia, é o que eu quero entender. Não quero entender que a nossa sociedade está ficando mais doente, né? Eu quero que ela fique, apesar dos efeitos da pandemia, eu senti até na pele aqui das pessoas próximas a mim que ficaram meio birutinhas aí, né? Denúncias por assédio moral e sexual disparam no Brasil em 2023. Quantidade de denúncias de janeiro a julho já quase igual a 2022 inteiro. Então, isso é o Ministério Público do Trabalho, viu crescer as denúncias, né? A entidade recebeu de janeiro 8.458 denúncias em todo o país. Só esse ano. O ano passado foi 8.500, né? A maior é de assédio moral, que é desmoralizar a pessoa, mas o assédio sexual também. Temos lá, lembra que ele não se lembra do caso do presidente da Caixa Econômica Federal, né? Bom, eu quero acreditar que isso faz parte do empoderamento das pessoas, né, dos mais frágeis, aí contra os poderosos que usam dessa artimanha e criando coragem e canais que permitem esse tipo de denúncia. Não quero acreditar que a nossa sociedade está ficando doente, mas os dados estão aí. Então, nós temos que estar atentos a isso, porque 6 meses bater um ano é alarmante. Vamos para episódios mundo. Também... deixa eu só... Fiz besteira aqui. Tal. Volto para cá e boto no 2. Gente, domingo, dia 20, vai ter eleição no Equador. O candidato Fernando Villavicencio, todo mundo viu essa cena, eu estava dando aula de noite, depois que eu gravei, né? Uma facção criminosa conhecida como Los Lobos, né? Reivindicou o atentado aí contra Fernando Villavicencio, que já tem um substituto. Vamos ver o resultado do outro dia. O Equador está vivendo uma onda de violência. Eu já vou explicar isso pelo mapa que vai ficar bem claro, né? O Guilherme Lasso, acusado de impeachment, ele fez aquela que se chama morte cruzada que existe lá na Constituição do Equador. O Equador já foi um dos países mais pacíficos aqui da América do Sul. Hoje é o segundo mais violento, só perde para a Venezuela. Era 7 pessoas por 100 mil, passou para 20 e tantos pessoas por 100 mil aí mortos violentamente. Muito bem. 2 grupos aí controlam o tráfico de drogas no Equador. O Guilherme Lasso falou assim, olha, vocês querem me caçar, eu tenho poder, vamos fazer o seguinte, eu saio do poder, isso foi lá atrás, no primeiro semestre, e a gente convoca novas eleições. Então, a morte cruzada. Então, vai ter uma eleição para presidente, ele disse que não é candidato, o atual presidente, e os deputados também. E essa eleição vai ocorrer domingo agora. Na próxima aula eu trago o resultado de quem venceu. Mas todos aqueles que saem aí, ou prefeitos, ou governadores, ou deputados, tal, que denunciam essa onda de violência promovida pelo narcotráfico no Equador, estão sendo assassinados, os políticos. E esse Fernando Villavicencio foi morto aí após um comício. O que está acontecendo com o Equador? Por esse slide você vai entender melhor. Olha lá, aqui ó, produção de cocaína, onde é que está? Na Venezuela, no Peru e na Colômbia, que são países vizinhos. Olha que loucura, o Equador não produz. Não produz. Ocorre que os cartéis, eles encontram muita facilidade em pegar essa droga, levar até o Equador e escoar, principalmente em parceria com os cartéis do México, tá? Então o Equador não é um produtor, ele é um local de saída da droga que vem da Colômbia
e do Peru, que são vizinhos e que são os maiores produtores, principalmente a Colômbia. Como na Colômbia a polícia é mais eficiente do que a polícia do Equador, eles conseguem jogar em parceria com esses grupos terroristas e exportar pelo Equador, principalmente para os cartéis violentos do México. Então, cartéis da Colômbia em conluio com cartéis do Equador, que não produzem a coca, em conluio com cartéis do México, para depois, obviamente, chegar aos Estados Unidos, tá? Esse mapa é de 2019, mas você vê também que o Brasil, pelo Porto de Santos, é um local o Brasil não produz coca, mas ela vem da Bolívia, do Paraguai e chega, quantas vezes você pega contêineres abarrotados, caminhões que saem do Brasil em direção à Europa. Eu vi um dado outro dia que no aeroporto de um policial federal dizendo que todo dia pelo menos 2 pessoas são presas portando drogas no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, no Brasil. O cara estava num podcast desse, ele falando, olha, são 2 pessoas por dia que a gente prende levando drogas. Agora, você imagina quando o cartel é organizado, como é o caso do Equador, Colômbia e México. E aí, com eleições e os caras condenando essas ações, a onda de violência explodiu. Vamos aguardar, porque o voto não é obrigatório no Equador e as pessoas estão com medo de votar e há um risco de ter uma baixíssima votação aí no domingo. Países da África Ocidental organizam força de prontidão para restaurar o governo no Níger. Questão do Níger e questão do Sudão. Golpe no Níger e guerra civil no Sudão. Hoje saiu uma notícia que o Sudão, que está numa guerra civil há 4 meses, entre o exército e as forças e as milícias, né? Há 4 meses está perdendo o controle. E agora essa CEDEAW se juntou e querem produzir uma intervenção no Níger aí para dar o poder de volta a Bazoum. Sei lá o que pode dar nisso, né? Porque o exército deu um golpe, já constituiu um primeiro-ministro e eu mostrei na aula passada, quem não assistiu, dá uma olhadinha, vai em vídeos, como tem muito vídeo de graça no Vencendo o Concurso, mas muito. Vai descendo, até pega de uma outra disciplina com excelentes professores, e vai até você achar. Né? Vai descendo com calma lá em vídeos, você vai vendo toda semana, tá? Não é que o vídeo sumiu, é que vão entrando vídeos novos, então você tem que ter a paciência de vendo pelo calendário ou pelo meu, seguindo no Instagram também, eu já coloco lá o link para você ir direto, tá? Então a situação do Níger aí piorando. É aquela história, a gente vai contando conflitos que se preservam. Gente, isso aqui é uma coisa, eu nunca vi Bom, o próprio Estados Unidos é o maior desastre em 100 anos, atualizei hoje, 106 mortos, não estão conseguindo recolher o DNA das pessoas lá no Havaí. Tudo indica que a onda de calor, somado a uma seca, somado a desastres naturais, levou àquela história de destruir a ilha histórica de Maui, no Havaí, que é um estado aí, né, que já chegou a 106 mortes, mas acontece que tem 1.300 pessoas desaparecidas. Esse número não corresponde à realidade. 5 bilhões de dólares. E grandes ventos também fizeram alastrar, que destruiu o Havaí. Um lugar paradisíaco, gente tendo que pular na água, que o fogo estava chegando na praia. Mais um desastre desses, deixar a gente de queixo caído, boquiaberto no mundo de hoje. Estava falando há pouco, numa aula para um outro curso, que as pessoas estão tomando água salgada no Uruguai porque não chove, os rios secaram.
Então eu sugiro que você faça uma listinha das tragédias ambientais aí que nós estamos vislumbrando, para que na hora da prova, se ele perguntar da onde está se falando, você saiba localizar aí perfeitamente. Porque, gente, vai entrando uma história. Ontem saiu, estão pegando fogo nas Ilhas Canárias, na Espanha, a Espanha com risco de desertificação. Enfim, é tanta notícia, né? Mas essa do Havaí parece uma cena de guerra, né? Eleições eleições não, chama Passo. O que acontece? Você já vai entender aí direitinho como é que funciona. Eles têm, na Argentina, as chamadas primárias. Lá nos Estados Unidos também tem, só que só votam membros do partido. Aqui não, a população vota. Qual é a ideia? A ideia é, bom, então, num partido tem 2 candidatos, qual que a população quer que seja o candidato? Então a população vota, né? E quem é nanico, quem não atinge 1,5% dos votos, não pode concorrer. Não é que nem no Brasil, que você fica com 29 candidatos, o cara tem 0,1% dos votos, fica enchendo o saco da gente da TV, pegando verba partidária. E é o que aconteceu, né? O que aconteceu é que teve as primárias, porque a eleição será em outubro, e o ultra-radical, um sujeito muito polêmico, Javier Milei, que fala em dinamitar o Banco Central, que fala em fazer aí um plebiscito para acabar com o aborto, que, enfim, ultra maluquinho aí, e na hora que ele venceu as primárias, com 30% dos votos, né? O dólar disparou, a inflação bateu 116%. Em segundo lugar, ficou a candidata de direita Patrícia Burit e o candidato do governo, Sérgio Massa, pegou em terceiro lugar, né? Então, as eleições serão em outubro e a disputa deve ficar entre esses 3. Muito possivelmente o atual governo, com essa inflação, não consiga, o peronismo não consiga vencer, porque a Argentina está no caos. Os analistas, mas eu não vou ficar, como esse cara de extrema direita, super polêmico, né? Um daqueles radicais aí, quase que nazistas aí, venceu, acham que com medo dele, imagina, ele quer dolarizar a economia. Não tem dólar na Argentina, como é que vai dolarizar a economia da Argentina? Não tem dólar lá. É assim, ó, como é que funciona o passo ou as primárias. Por exemplo, do partido da aliança La Libertad Avança, de direita, só tinha ele candidato, então 30% votaram nele. Juntos pelo Câmbio, que era uma coligação de partidos, tinha a Patrícia e o prefeito, essa Patrícia foi ministra da Segurança, o prefeito de Buenos Aires. A Patrícia teve mais votos, ela concorre, ele não. União por la Pátria, que é de esquerda, o Sérgio Massa teve 21, o Juan Graboy teve 6. Então, o Juan Graboy não pode ser candidato, tá? Então, vão ser só 5 candidatos. É uma forma de você aí consultar a população sobre quem elas querem, para que os partidos não fiquem indicando nomes com nanicos. Eu acho interessante. O problema é que essas prévias não indicam nada ainda, só indicam quem vai ser candidato. As eleições são em outubro, tá? Então, são prévias, chama passo. Deu vitória a esse cara, que é um maluqueta. Não tem o que falar, todo mundo dá risada das coisas que ele fala, né? E o jeito que ele é um artista, meio que gosta de... Pô, tem todo um jogo de mídia em torno dele. E aí, nem lá a extrema-direita, nem a esquerda, perdão, talvez essa Patrícia de direita tenha reais chances aí. Mas a conferir em outubro nós trazemos aqui. Último slide, estou batendo uns 40 minutos. Uma reportagem da BBC descobriu que cerca de 350 pessoas receberam açoites públicos e outras punições
em 50 eventos separados no Afeganistão, que está completando 2 anos no poder agora. Gente, o que o Talibã faz? Leva e obriga 18 mil espectadores que querem sair, não podem sair do estádio, a assistirem açoites de 25 a 39 chicotadas em ladrões, em crimes de adultério e até mesmo execuções. No Afeganistão, que o Talibã governa, eles gostam de fazer isso em público para mostrar para a população. Já no Irã, que eu já falei de várias execuções, eles não gostam de mostrar, porque isso enfraquece a visão em relação ao Ocidente. Já o Talibã não está nem aí com o Ocidente. Ele quer mesmo é mostrar como ele age para crimes aí e bota as pessoas, não deixa elas saírem do estádio. Essa foi um levantamento feito aí pela BBC, que é uma agência de comunicação bastante interessante. Vou dar uma lida no texto, né? Mas você imagina você ser obrigado a ficar vendo a pessoa ser chicoteada, e não adianta, ela é chicoteada e depois ela é presa. Não acabou aí a sentença, né? Há a punição física e há a cadeia. Então, o Talibã sendo Talibã, né? Cada vez mais proibindo mulheres aí. Você deve ver muitas reportagens, fique atento, porque vão fazer um balanço de 2 anos do Talibã no poder com a saída dos Estados Unidos de lá. Pessoal, vou dizer novamente, a promoção é o seguinte: quero conhecer o seu trabalho, como é que eu vou comprar os seus livros para ajudar a completar? Manda um WhatsApp para mim que eu vou mudar a estratégia. Eu quero te ajudar. Eu vou te dar de graça o livro 8, que é lá do segundo semestre de 2022, para você conhecer, porque eu acho que tem muito picareta. A pessoa compra o livro, depois não tem o conteúdo que eu quero. Então, eu te dou um livro para você ver, né? Se não gostou, tudo bem, é natural. Eu estou tranquilo que eu vendo todo dia aqui. Graças a Deus eu quero vender mais para produzir mais. Comprou 3, ganha 1 de graça. Tudo por R$80. São 420 questões, só do primeiro semestre de 2023, tá? Que eu acho que é o que você tem que focar. Estou escrevendo 14, tá? Você ganha o 10, o 11, o 12 e o 13 por 80. E leva o 8, na verdade você está levando 2, né? Porque está levando 1 do segundo semestre, aí, né, quase 500 páginas por R$80. Mas eu estou fazendo essa promoção e tá aí o último que eu soltei, né? Que foi o livro 13, que está de temas de 1º de junho, tudo comentado, cada questão é uma página comentada, tem 108 páginas esse livro, tá? Esses aqui tratam, alguns editais pedem 2022, então temos livros de 2022, eu vou te dar esse azul claro do meio aí, com 130 para você degustar, mas tem que me pedir pelo WhatsApp, e esses outros aqui, né? São todos, junto com o primeiro que eu apresentei, aí com a data já definida aí, livros do primeiro semestre de 2023 que vão explodir nas provas. Diogo, como? Manda um WhatsApp para mim. Agora está no modo avião, tá aqui o celular. Vou na hora que caminhar, porque demora para mandar a aula, aí eu já vou responder nos WhatsApps para as pessoas aí, tá? Segue a gente no Instagram. Assina o Vencendo o Concurso, que você vai ter muito material, tá aí o canal. Eu sempre conto o segredinho final. Chora pro Cris, que ele te dá desconto. Porção de prefeitura abrindo concurso. Ave Maria. Eu vou gravar Blumenau amanhã, vou gravar Tatuí, Ave Maria. Pessoal, terminamos aí com 44 minutos, 9h16. Muito obrigado pelo seu carinho, por sua atenção. Um forte abraço. Dia 23 eu estou de volta aí com mais temas, tá? Desdobrando algumas coisas aqui que ficaram pendentes. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.